Esta semana vou falar de assassinatos, comédias românticas e sexo. Ora, sejam então bem-vindos ao 25º episódio. É o 25º? Agora não sei. Agora tenho dúvidas. Deixem-me confirmar. Deixem-me ir aqui ao Spotify ver se este é o 25º episódio. Começo bem este episódio. É isso mesmo. 25º episódio. Bem-vindos ao 25º episódio do Filmes. Hoje é dia 14 de novembro. E é isso. O São Martinho foi bom? Comeram castanhas? Eu comi castanhas não foi no São Martinho, foi no dia anterior, mas não estavam grande coisa. E pronto, o que é pena, porque eu gosto bastante de castanhas assadas. Não fiz castanhas na air fryer, como parece que toda a gente anda a fazer. E também não bebi jerupiga, ou seja, acho que este São Martinho este ano foi um flop para mim. Pronto, não interessa, não é? Não interessa, vamos então falar de filmes. Começo pelo The Killer, que chegou na semana passada, aliás, à Netflix. Estamos então a falar do novo filme do David Fincher, que chega então ao streaming depois de uma curta passagem pelos cinemas. Acho, aliás, que ainda está em cartaz em alguns cinemas. Ou seja, é daqueles filmes que a Netflix lança nos cinemas sem grande convicção, no fundo, só para garantir que estão elegíveis para a temporada dos prémios. E a verdade é que até pode ganhar alguns prémios, nomeadamente nas categorias técnicas, mas já lá iremos. Como disse então, este The Killer é o novo filme do David Fincher, e um novo filme do David Fincher é sempre um motivo de interesse, não é? Porque, para quem não sabe, o David Fincher é o realizador de coisinhas como o Seven, o Fight Club, o Social Network, o Zodiac, o Alien 3, a Desforra. Por isso sim, tem tudo para correr bem. Ou pelo menos tinha tudo para correr bem. Será que correu? Será? Sim? Não? Talvez. E pronto, é isto. Ficamos por aqui. Este foi o Filmes desta semana. Fiquem bem. Esqueço, vá, ok. Pronto, eu estou um bocado parvo. Desculpem, cheguei há pouco do trabalho e ainda tenho o cérebro assim um bocado sem saber muito bem onde estacionar. Agora, a sério, este é um bom filme e sobretudo é um filme em que temos o David Fincher a fazer aquilo que ele faz melhor, que é realizar. É um filme que é tecnicamente perfeito. Não tenho aqui nada a apontar. A edição, a mistura de som, o design de som, é tudo praticamente perfeito. E sim, a história em si não é nada de especial. É essencialmente um filme de vingança, como o John Wick, por exemplo, ou o Taken, ou o Corvo, ou o Dead Wish, ou pronto, podia estar aqui até amanhã. Aliás, podia estar aqui até à próxima semana, que existem muitos filmes deste género. É um filme então sobre uma personagem, neste caso um assassino, que não tem nome, que é o interpretado pelo Michael Fassbender, que se quer vingar de quem se meteu com a sua família, basicamente, de quem lhe fez mal. E, apesar de, termos aqui um conceito que está longe de ser original, tem algumas nuances que eu gostei bastante. A primeira é que, lá está, como é habitual, nós acompanhamos a ação pelo ponto de vista da personagem que se quer vingar, e nisso não há nada novo. Temos até uma narração do próprio assassino, em que ele vai contando os seus métodos e aquilo que o move, e apesar disto também não ser original, aliás, é um clichê do género, não é? Este filme usa esse mecanismo de uma forma que tem o seu quê de satírico e até de subversivo, na verdade, porque as ações, aquilo que estamos a ver, muitas vezes acabam por contrariar o que está a ser dito. Temos aqui uma espécie, aquele assassino é assim uma espécie de coach do assassinato, que tem uma teoria muito bem elaborada, mas que no fundo nem sempre consegue fazer aquilo que apregoa. Para começar, e acho que não se pode dizer que seja um spoiler, porque, pronto, se quiserem podem saltar uns, 20 segundos,
Mas isto não é o spoiler, isto é o início do filme. O assassino começa por se apresentar assim de uma forma bastante metódica, bastante implacável. Essencialmente é uma máquina de matar que nunca falha. E o que acontece é que ele vai falhar inexplicavelmente e de uma forma bastante desastrada. E depois isso vai motivar o resto do filme e tal. E pronto, aqui já seria spoiler. Mas essa falha é interessante. Isso é uma dinâmica que se vai mantendo ao longo do filme. É um contraste curioso. Ele tem um mantra que repete constantemente, que é algo do género: não podemos ter empatia, a empatia é uma fraqueza. Uma coisa assim. É uma frase que é repetida constantemente ao longo do filme, mas ao mesmo tempo ele está constantemente a quebrar o mantra. E, no fundo, isto é uma espécie de sátira que tem assim uma visão bastante cínica e até bastante nihilista, de certa maneira, não é? Que é algo bastante habitual no David Fincher. Agora, não é o melhor filme do David Fincher, mas é um bom filme que tem um conceito bastante claro e que é bastante divertido de se ver, porque tem uma realização muito engenhosa, consegue apresentar bem a sua proposta, tem uma ótima prestação do Fassbender. Ele nasceu para este género de papéis assim fortes e implacáveis, e é isso, eu aconselho, sem dúvida. Mas, ok, ainda não disse, mas para além do David Fincher, este filme tem também um interesse acrescido de ter sido escrito pelo Andrew Kevin Walker, que é um argumentista do Seven, ou seja, temos aqui uma reunião de dois históricos que fizeram um filme histórico e pronto, e é baseado numa novela gráfica do francês Alexis Nolan. Acho que é assim que se diz, não é? Porque é francês. Podia ser Alexis Nolant, mas acho que é Alexis Nolan, que é mais conhecido como Max, que é um autor também francês bastante reputado nesta coisa das graphic novels. Por isso, se tem Netflix, é um filme indispensável. Não encontra o melhor filme neste momento. E não é muito grande, o que é sempre bom. Tem 2 horas, mais coisa, menos coisa. E é isso. Outra relação interessante com o Seven é que, se bem se lembram, o Seven tem provavelmente um dos genéricos mais influentes, se não o mais influente dos últimos 30 anos. E curiosamente este filme também tem um genérico e também é um genérico bastante inusitado. Por isso, vejam, The Killer. Eu aconselho, sem dúvida. O outro filme que vos trago hoje aqui é basicamente o oposto deste. Ou seja, passamos de um assassino para uma bonita comédia romântica. Vou trazer-vos uma comédia romântica, mas atenção, não desliguem já, esperem um bocadinho, porque não é uma comédia romântica qualquer. Estou a falar de um filme chamado Rye Lane, que é deste ano e que está na Disney Plus. Nos Estados Unidos está no Hulu. Se me tiverem a ouvir dos Estados Unidos, acho que não. Estive a ver as estatísticas do podcast e acho que não há ninguém nos Estados Unidos. Mas pronto, se tiverem, este filme está no Hulu. É realizado pela Rain Allen Miller. Aliás, é o primeiro filme dela. E pronto, se tivesse assim de descrever o Rye Lane, diria que é... este filme está assim para as comédias românticas, no fundo, como o Spider-Man Into the Spider-Verse está para os filmes de animação. É um filme muito criativo, é um filme muito engenhoso, muito bem realizado. A realização tem aquele ar casual, urbano, parece que é tudo muito relaxado, mas ao mesmo tempo é tudo muito fluido, é assim tudo muito musical. Não no sentido literal, ou seja, não, isto não é um musical, apesar de ter malta a cantar lá pelo meio, mas lá está, é tudo muito fluido, tem uma dinâmica muito musical, é muito criativo, é muito original. A própria forma como está filmado é bastante diferente. Está filmado em formato anafórmico. Está filmado em formato anamórfico, ou seja, tem um look bastante assim onírico, tem as margens meio desfocadas, assim com umas cores assim meio esbatidas nas margens, porque o filme tem umas cores muito vivas, aliás, mas que se vão assim deformando nas margens do ecrã, do frame. Tem um ótimo aspecto, passa umas vibes muito boas mesmo, e também está muito bem escrito. Não é que a história seja especialmente original, mais uma vez, é o típico de uma comédia romântica, ou seja, anda à volta de relacionamentos falhados
e de novas oportunidades e tal, mas tem aquele espírito de comédia britânica dos 90, início dos 2000, ou seja, muito Notting Hill, muito Love Actually, só que atualizado para uma nova linguagem e para uma nova geração. Tem uns diálogos muito bem escritos, muito fazem lembrar o Richard Curtis. Tem, aliás, algumas referências ao Love Actually. Tem também um cameo muito interessante de alguém que remete para esse universo e não é o Hugh Grant. E é isso, é um filme que eu recomendo entusiasticamente, se estiverem à procura de um filme fofo e criativo. Gostei muito. E tem uma excelente banda sonora também, que ajuda a criar aquele ambiente muito próprio. Vejam, se puderem, Disney Plus, Rylane, também é relativamente pequeno, tem 1h30, 1h40, mas passa num instante. Mais coisas. Ainda neste universo britânico, vou acabar o episódio desta semana com uma série que acabei de ver ontem, ou anteontem. O meu vizinho de cima está a tirar uma coisa para o chão que está a ser muito irritante. Não sei se estão a ouvir. Acho que já parou. Pronto. Onde é que eu ia? Ah, afinal não parou. Pronto. Esperemos que vocês não estejam a ouvir isto, porque pronto. Então, há uns dias acabei de ver o Sex Education, mais propriamente a 4ª temporada do Sex Education. Não tinha visto a 3ª na altura em que estreou. E nas últimas semanas dediquei-me a ver a 3ª e a 4ª. Pronto, foram 2 semanas em que só vi Sex Education. E gostei do final, foi uma boa despedida. Não gostei de tudo no final. Há algumas coisas que poderiam ter sido mais bem desenvolvidas, outras que poderiam ser um pouco mais subtis. Não sei se subtis é a palavra correta, mas mais incorporadas no argumento. Um dos pontos altos do Sex Education sempre foi a inclusividade, não é? E a forma descontraída como abordava alguns tabus e como falava de sexo. Mas nas últimas temporadas comecei a sentir a coisa um pouco... como é que eu posso dizer isto? Preachy. Moralista. É isso. Comecei a sentir a coisa um pouco moralista demais. Comecei a sentir um contraste bastante marcado entre os diálogos, nomeadamente quando passavam de um diálogo normal, na narrativa, uma interação normal, para um diálogo em que nos queriam ensinar alguma coisa. As personagens pareciam que mudavam de tom, como se estivessem a ler uma declaração, uma coisa assim do género. E o guião talvez pudesse ter sido um pouco mais trabalhado nesse sentido, para não criar esse excesso de moralismo, digamos assim. E depois há uma personagem específica que é a O, que é uma nova terapeuta que aparece e que aparece não, que no fundo está lá na escola. Pronto, vejam, não quero entrar aqui em pormenores, mas que sinto que aquilo que eles queriam fazer com ela e aquilo que queriam que ela significasse não foi exatamente o que acabou por acontecer. Foi uma personagem que durante a maior parte do tempo era apenas irritante, e acabou por ser uma espécie de antagonista. E acho que não era essa a ideia que eles tinham em mente para aquela personagem. Depois estive a investigar no Twitter e tal e descobri um tweet da pessoa que ajudou a escrever aquela personagem e parece que a personagem foi muito retalhada durante a produção. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas pronto, o balanço é positivo, acho eu. Foi um bom final. As personagens tiveram uma boa despedida. Não foi aquela despedida de telenovela em que cada história tem um fecho muito perfeitinho, acaba tudo muito bem para cada uma das personagens. Houve aqui algumas personagens que foram deixadas mais em aberto, assim, mais em será, ok, ela vai por este caminho, mas será que vai conseguir e tal? Mas não foi uma desilusão, nem pouco mais ou menos. Acho que está na linha com a proposta das outras temporadas, pelo menos para mim, que também não sei se sou o público-alvo desta série, na verdade. Acho que se calhar o público-alvo é um bocadinho mais novo que eu. E essencialmente é isto. Acho que vou ficar por aqui. Este episódio não foi tão grande como os últimos, mas pronto, acho que isso é a dinâmica deste podcast. Se são novos, saibam que tanto posso ter um episódio que dure meia hora, como na semana seguinte ter um que dure 5 minutos. No fundo, a ideia é chegar aqui e falar daquilo que me apetece, e é isto que eu fiz esta semana.
Por isso, The Killer é bom. Não é o melhor do Fincher, mas é muito competente. Rylane é ótimo, excelente, uma excelente descoberta. E Sex Education acabou bem, não desiludiu, pelo menos não me desiludiu. E fiquem bem, até para a semana. Vemo-nos por aqui.